Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Nessa sexta-feira, sextou, meus amigos, finalmente a sexta-feira chegou. E se você já puder deixar aquele like, vai ser de grande ajuda. Se você puder dar um hype no vídeo também vai ser de grande ajuda. E se você puder se inscrever no canal ou recomendar para um amigo palmeirense, um amigo também, torcedor rival, que a gente fala de várias equipes aqui rivais, então se você também puder recomendar, recomende este canal, recomende este conteúdo lá para o seu amigo, para a gente poder chegar aos 100 mil inscritos. Estamos agora estabelecendo essa meta para chegar a 100 mil inscritos. É um número difícil, mas é aquele número que já vem a plaquinha. O pessoal falou que demora pra caramba para a plaquinha chegar, né? Mas conto aí com a ajuda de vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente a alcançar essa missão, tá bom? Meus amigos, vamos para a vinheta então? Vamos para a vinheta porque no final de semana a gente vai ter um Campeonato Brasileiro protocolar. Protocolar assim, vamos lá, calma. Protocolar para algumas equipes. Para o Palmeiras, protocolar. Para o Cruzeiro, protocolar. Para o Mirassol, protocolar. Para o Flamengo, protocolar. Agora, quando se trata de algumas equipes que estão ali no meio da tabela e que tem chance ainda de entrar em zona de classificação de Copa do Brasil, em zona de classificação de Libertadores e sair da zona de rebaixamento, aí não é protocolar. É sim uma rodada que pode ser muito importante e definir quem vai ser rebaixado, quem se classifica, quem vai ter o saldo positivo e negativo nesse final de Campeonato Brasileiro 2025. Vamos nos despedindo do Campeonato Brasileiro 2025. Roda a vinheta porque tem bastante assunto quente de bastidor pra gente falar. Bora lá. Eu vou começar trazendo aqui pra vocês um dado estatístico do desempenho do Palmeiras contra dois grandes rivais. Quais que são as duas grandes rivalidades do Palmeiras hoje? Primeiro, nós temos a nossa rivalidade histórica com o Corinthians, que é o nosso maior rival histórico, nosso maior rival regional. E hoje nós temos também uma rivalidade interestadual, uma rivalidade nacional, eu diria, com a equipe do Flamengo. Então eu puxei aqui o retrospecto do Palmeiras em 2025 para a gente entender um pouco a visão geral de qual foi o aproveitamento. A matemática, ela não mente. A matemática é uma ciência exata. Obviamente que se tratando do futebol, o futebol ele não é sempre uma ciência exata. Mas neste plano aqui, agora ele vai ser. Porque o que a gente vai trazer aqui são números e dados que comprovam a ineficiência do Palmeiras e principalmente a necessidade de haver ali um pensamento de reformulação técnica. Quando eu falo um pensamento de reformulação técnica, isso pode estar aplicado à mesma comissão técnica. Comissão técnica de Abel Ferreira e seus auxiliares que tem que começar a enxergar e trabalhar uma forma de trazer um Palmeiras com mais repertório, mais criativo, de trazer novamente projeto novo de futebol, um projeto tático e técnico novo de futebol para surpreender as equipes. E às vezes não precisa ser nada mirabolante, às vezes não precisa ser nada uau, meu Deus, revolucionário. Às vezes você fazer o básico, ele funciona. Básico que o Palmeiras não fez. O Palmeiras fez teste, fez um laboratório no final da temporada e numa final de Campeonato Libertadores. E hoje tem colhido os frutos das decisões equivocadas de sua gestão. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu separei aqui confrontos contra o Corinthians. Em 2025, nós, palmeirenses, enfrentamos 7 vezes o Corinthians. Primeiro nós enfrentamos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Foi um empate dentro do Allianz. Um resultado ruim, inclusive. Um empate da nossa casa é um resultado ruim. Depois nós enfrentamos a final da ida de Palmeiras e Corinthians dentro do Allianz também. Pela final do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras perdeu. Depois enfrentamos no jogo de volta, lá na Neoquímica Arena, onde teve um empate de 0-0 e o Corinthians se sagrou campeão paulista em cima de nós. Depois nós tivemos a rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0. Vitória
na Arena Barueri. Beleza, ok. Depois nós tivemos o jogo de ida da Copa do Brasil, onde o Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena. E depois o Corinthians venceu por 2-0 nas oitavas de finais da Copa do Brasil, dentro do Allianz. E aí nós tivemos o retorno do Campeonato Brasileiro, onde foi um empate na Neoquímica Arena. Então assim, já perceberam que o saldo nosso, ele não foi nada positivo contra o Corinthians. Aproveitamento final contra o Corinthians, 28,57%. Nós estamos falando de uma equipe que tem todo o investimento que o Palmeiras tem. Nós estamos falando da equipe do Corinthians que passa por vários e vários problemas, a turbulência que o Corinthians vive há anos, a falta de consistência da equipe, e mesmo assim nós tivemos um aproveitamento de 28,57% contra o Corinthians, sendo desclassificado da Copa do Brasil pelo Corinthians e perdemos o Campeonato Paulista na final contra o Corinthians. Contra o Flamengo, como que foi? Vamos lá. Contra o Flamengo nos enfrentamos apenas 3 vezes, 3 ocasiões diferentes. Campeonato Brasileiro, o jogo dentro do Allianz, onde o Palmeiras perdeu por 2-0. Campeonato Brasileiro no retorno, onde o Palmeiras perdeu por 3-2 no Maracanã. E Copa Libertadores, onde o Palmeiras perdeu o título da Copa Libertadores por 1-0. Campeonato Brasileiro, os jogos diretos, nós perdemos por Flamengo os 2 jogos. Esses 2 jogos que perdemos por Flamengo poderia ter mudado esse final de competição. Então nós perdemos também o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. 0% de aproveitamento. Visto isso, de todos os jogos entre Corinthians e Flamengo, foram 10 jogos no total. Uma vitória do Palmeiras, 6 derrotas e 3 empates. 20% de aproveitamento nessa média. Agora me fala, amigos, o Abel ele não pode ficar se apoiando no discurso da arbitragem. O discurso da arbitragem, ele parece sedutor, ele parece muito conveniente. Só que a gente não pode resumir a discussão nisso. O Abel ele precisa admitir 2 coisas. Primeiro, que o Palmeiras não conseguiu ser uma equipe com repertório, não conseguiu ser criativo, não conseguiu ser uma equipe taticamente agressiva essa temporada e que nós perdemos jogos importantes para os nossos principais rivais, tanto o Corinthians quanto o Flamengo. E ele também precisa admitir uma outra coisa que é muito importante, que ele fez um laboratório no final da temporada. O Abel fez um laboratório em 4 ou 5 jogos do Campeonato Brasileiro e fez um laboratório, não sei, na tentativa de surpreender o adversário na final da Libertadores. O Abel, ele achou que os malabarismos dele, que já deu certo em outras circunstâncias, inclusive até em títulos, ele achou que dessa vez iria salvar ele de novo. Ele achou que ele colocando jogadores adaptados iria dar certo. E aí ele faz um laboratório com a equipe no final da temporada e simplesmente destrói a nossa temporada. Então, Abel Ferreira, não tem como você pegar tudo isso e jogar nas costas da arbitragem. A gente sabe que a arbitragem é ruim, mas não tem como a gente resumir a arbitragem. A gente resumir a arbitragem é um plano muito superficial. E eu tô vendo muitos torcedores do Palmeiras caindo nessa falácia, caindo nesse discurso. Discurso iniciado pelo próprio treinador, a fim de colocar ali uma fumaça, uma tempestade de areia, para que os torcedores do Palmeiras não enxerguem a realidade. A realidade é que hoje nós temos uma equipe que, embora seja caro no papel, ela não corresponde em campo àquilo que ela vale. E o nosso técnico, ele não tem achado um repertório necessário para conseguir extrair o melhor da sua equipe. E além disso, ele fez um laboratório no final de uma temporada que acabou fazendo com que comprometesse todo o nosso trabalho de uma temporada inteira. Mas nós, coincidentemente, perdermos todos os nossos títulos para os nossos 2 principais rivais, não é só a matemática gritando no nosso ouvido, ó, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Mas é também as escolhas do Abel Ferreira que foram totalmente equivocadas. E ele deve admitir isso. Ele precisa admitir isso.
Ele precisa ser honesto com o seu torcedor. Mas não é ser honesto com o seu torcedor, eu errei e tal e tudo, mas a arbitragem... Não, é ser honesto com o seu torcedor e ponto, acabou. Ele já fez a reclamação da arbitragem. Se quiser, o Palmeiras formaliza essa reclamação perante Conmebol, perante CBF. Todo mundo tem direito a formalizar reclamações nesse intuito. Mas, acima de tudo, ele precisa chegar no seu torcedor e falar assim, olha, eu errei, eu fiz um laboratório com a equipe no final do ano. E o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, ele respondeu a fala do Abel, né? Porque o Abel falou que os títulos do Palmeiras não tiveram nenhum asterisco, fazendo uma referência a uma ajuda da arbitragem que o Flamengo teria recebido nas competições. Foi basicamente essa crítica que o treinador do Palmeiras fez. E o José Botto respondeu. Ele alfinetou aqui, onde ele fez um post nas redes sociais e colocou assim, ó: muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, sem... E aí ele colocou o sinal do asterisco. Uma resposta direta ao treinador do Palmeiras, que levantou esse ponto aí na sua última coletiva. Até comentamos sobre isso aqui no vídeo de ontem. Meus amigos, quero fazer uma reflexão aqui com vocês agora. Por que vocês acham que o Flamengo foi atrás de um diretor de futebol português? Por que você acha que o BAP... Vamos lá, o BAP, galera. O BAP, ele é um cara experiente. Ele é um cara experiente. Ele é um cara que ele tem um pensamento muito agressivo, né? Quando eu falo agressivo, eu não estou falando em termos de violência. Pelo amor de Deus, não é isso que a gente está falando. É agressivo do ponto assim, sabe? Eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Eu quero que o Flamengo seja o maior. É esse pensamento que ele tem. E, acima de tudo, ele entende as prerrogativas dos bastidores do futebol brasileiro. Porque o Flamengo viu em 2021, 22, 23, o Palmeiras acelerando o bastidor. Leila Pereira sendo convidada para a comitiva da CBF, Leila Pereira apoiando as falas de Edinaldo Rodrigues, Leila Pereira apoiando o substituto de Edinaldo Rodrigues, e aí ele falou assim, opa, peraí, calma, chegou a hora da gente fazer frente a tudo isso. Chegou a hora da gente acabar com essa unanimidade de Leila Pereira. Afinal, o ponto mais fraco do Palmeiras não é o Abel, não é a equipe, não é nem a Leila. O ponto mais fraco do Palmeiras é diretor de futebol. O ponto mais fraco do Palmeiras, galera, é direção de futebol. Sabe por quê? Porque nós não temos hoje um diretor de futebol que se compromete a vir aqui, bater na mesa e fazer a coisa acontecer. Nós não temos. A nossa presidente também não faz isso. Só que se a gente tivesse um diretor que colocava a cara e fizesse a pressão e ecoasse tudo isso, já estaria de bom tamanho. Não precisava nem da presidente se envolver. Mas o nosso diretor não faz isso. Sabe por quê? Porque existe o medo do comprometimento. Dentro dos bastidores do futebol brasileiro existe uma política que ela é extremamente amarrada. E o BAP, ele compreendeu isso no âmbito bastidor nacional esportivo. E aí ele traz um diretor de futebol estrangeiro que não tem nada a perder aqui dentro. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam agora o porquê que o BAP traz um diretor de futebol português? Muitos de nós, até reagimos aqui, achávamos que era, ele tá trazendo porque o cara tem um know-how da Europa. Não. Ele tá trazendo porque é um cara que não tem nada a perder aqui. Pra que o José Botto ele vai querer ficar fazendo afago em Confederação Brasileira de Futebol? Pra que o José Botto vai querer ficar fazendo média com outros presidentes de outros clubes? Pra que ele vai querer fazer isso? Meus amigos, se ele sair amanhã do Flamengo, ele pega as malas dele, volta lá pra Europa e vai embora. Ele sempre viveu lá, ele fez a carreira dele lá. Aqui, ele é um cara desconhecido. Agora, e o nosso diretor de futebol, Anderson Barros? Ele vai se comprometer com outra equipe? Na cabeça dele, no dia de amanhã, ele pode ser o diretor de outra equipe. Ele fala assim, mas se eu me comprometer com a CBF, eu vou ficar mal na fita com os caras. Mas se eu ficar
reclamando muito disso ou daquilo, com determinada equipe, no dia de amanhã, se eu não tiver mais no Palmeiras, eu posso me comprometer. Sabe por que eu falo isso? Porque nós, dentro da nossa área de trabalho, muitas vezes a gente também não se compromete. E o BAP, ele entendeu isso. E ele traz um diretor de futebol de fora que é isento a tudo isso. Ou seja, se o cara pegar e jogar a merda no ventilador, o cara não tá nem aí. O BAP, ele não tem responsabilidade do que o cara fala. Ó, é o meu diretor de futebol que falou. Goste de vocês ou não, é a opinião dele. Eu dei autonomia para ele, e faz parte dessa autonomia também ele poder ter a liberdade de expressão dele. É essa desculpa que o cara usa. E isso, meus amigos, é uma puta sacada estratégica que o BAP teve para reduzir toda essa política que o Palmeiras estava fazendo no bastidor. E aí os caras minaram o Palmeiras, minaram o bastidor do Palmeiras. E eu posso te dizer para vocês, 2026, cara, vai ser uma parada mais sinistra ainda. Sabe por quê? Porque é óbvio. Não é possível que a Leila Pereira ela não entendeu isso. Não é possível que ela não enxergou esse movimento do Flamengo. Até nós aqui enxergamos. É impossível que ela não enxergou isso. E aí o que o Palmeiras vai começar ano que vem a fazer? Vai virar um cabo de guerra. Por quê? O Boto, ele vai continuar puxando. Ele vai continuar puxando e a Leila vai querer puxar do outro lado. Só que tem um problema. A Leila parece que ela tá muito mais preocupada com a imagem pessoal dela perante confederações, clubes, ligas, etc, etc, do que o BAP. O BAP, ele colocou na mesa e falou assim, aqui é só Flamengo e dane-se o resto. Já começou com aquele negócio da Libra, né? Ele já começou fazendo isso naquele movimento da Libra. Que todo mundo pegou raiva dele e mesmo assim ele colocou na mesa. E aí ele tem o José Boto, que, meus amigos, não tem nada a perder no futebol brasileiro. Vocês entenderam? Então, se a Leila não trazer um diretor de futebol que esteja apto a discutir em igual tom com José Boto, ou em um maior tom com José Boto, com as narrativas de José Boto, no final do ano, nesse momento eu vou estar aqui falando a mesma coisa para vocês. Infelizmente nós estaremos nessa mesma situação. Então passou da hora, da gente ter um diretor de futebol que seja ponta firme, que não tenha medo, que seja reativo e que seja um criador e um contador de histórias também. Porque narrativa fortalece bastidor. Bastidor também vence campeonato. O Palmeiras até entendeu isso em algum momento. Quando tinha a gestão ali do Landim, que era uma gestão mais pacificadora, mas a gestão do BAP não é assim. A gestão do BAP não é assim. Então eu só fui entender ontem à noite o porquê que o José Boto foi escolhido para estar aqui. Porque ele é um cara que ele não tem vínculo nenhum com o Brasil, com a Confederação Brasileira de Futebol ou qualquer outro clube do Brasil. Ele está aqui a passagem. E é isso que a gente precisa. Então, dito isto, eu buscaria um bom diretor de futebol estrangeiro e contrataria esse cara para ser o cão de guarda da Sociedade Esportiva Palmeiras no âmbito bastidor esportivo. Muito importante, pessoal, muito importante isso. Muito importante. Gostaria que várias e várias pessoas tivessem acesso a essa reflexão nossa agora. Que eu desconfio, tá? Eu não queria, mas eu desconfio que a nossa diretoria talvez não tenha olhado por essa perspectiva. Você que ficou até o final do vídeo agora, meu amigo, a gente está tendo aqui uma discussão em alto nível. Que talvez nem eles lá fora tenham enxergado isso, a não ser, claro, o BAP, José Boto, que essa é a estratégia deles. Beleza, então? Gostaria de agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. Tamo junto, valeu, falou, até mais.